Você já se perguntou por quê, mesmo sendo cristão, algumas áreas da sua vida parecem travadas? Por que você luta repetidamente com o mesmo pecado, o mesmo pensamento negativo, a mesma ansiedade? A Bíblia nos dá uma pista poderosa em Efésios 4, versículo 27. O apóstolo Paulo nos dá uma direção curta e direta. Não deis lugar ao diabo. A palavra grega para lugar aqui é topos, que também pode significar uma oportunidade, uma base de operações ou, como gostamos de dizer, uma brecha. Uma brecha não é um portão escancarado, é uma fresta, uma pequena rachadura no muro da nossa proteção espiritual. E o inimigo é um oportunista. Ele não precisa de um convite formal, ele só precisa de uma brecha. Hoje, vamos expor à luz da palavra 5 dessas brechas sutis, coisas que muitas vezes fazemos sem nem imaginar o perigo, mas que podem estar dando ao inimigo um direito legal para agir em nossas vidas. E o mais importante, vamos descobrir como fechar cada uma delas. A primeira, e talvez a mais perigosa, é a falta de perdão. Jesus foi radical sobre isso. Em Mateus 18, ele conta a parábola do servo incompassivo, que após ser perdoado de uma dívida impagável, se recusa a perdoar uma dívida minúscula. A conclusão é assustadora. O rei o entrega aos atormentadores até que pague tudo. Os atormentadores aqui são uma figura da ação demoníaca. A falta de perdão e a raiz de amargura que ela gera são uma porta aberta para tormentos mentais, emocionais e até físicos. Reter o perdão é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você se acorrenta à pessoa que te feriu e dá ao inimigo um lugar para construir uma fortaleza de ressentimento em seu coração. Como fechar a brecha? Perdoe. Não como um sentimento, mas como uma decisão. Libere a pessoa da sua dívida diante de Deus, entregue a sua dor a Ele e quebre essa corrente. O perdão não liberta o ofensor, liberta você. Tiago, capítulo 3, nos diz que a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, que inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Que palavras fortes! A fofoca, a maledicência, o julgamento, não são pecados leves. Quando falamos mal de alguém, estamos na verdade concordando com o acusador dos irmãos, que é o significado do nome Satanás. Estamos fazendo o trabalho dele por ele. Cada palavra de fofoca semeia divisão, destrói a confiança e abre uma brecha para espíritos de contenda e confusão agirem em nossos relacionamentos, em nossa igreja, em nossa família. Como fechar a brecha? Peça a Deus um guarda à porta dos seus lábios, como diz o Salmo 141. Antes de falar, pergunte-se: isso edifica? É verdade? É necessário? Se não, escolha o silêncio. No Salmo 101, Davi diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Em um mundo onde somos bombardeados por conteúdo 24 horas por dia, essa decisão é mais crucial do que nunca. Filmes, séries, músicas e vídeos que glorificam o pecado, a violência, a imoralidade sexual, o ocultismo, não são entretenimento inofensivo. Eles são sementes. O que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos, planta sementes em sua mente e em seu coração. Consumir esse tipo de conteúdo dessensibiliza seu espírito, polui sua mente e pode abrir uma brecha direta para espíritos de luxúria, medo e até mesmo para o engano do ocultismo. Como fechar a brecha? Faça uma faxina em seu cardápio de entretenimento. Escolha ativamente consumir aquilo que te edifica, que é puro, amável e de boa fama, como nos orienta Filipenses 4:8. Esta é a brecha original. Foi o pecado que causou a queda de Lúcifer. O orgulho diz: eu não preciso de Deus, eu consigo sozinho. Quando agimos com orgulho, estamos essencialmente nos desconectando da nossa fonte de poder e proteção,
que é a humildade diante de Deus. A Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste a você, quem estará ao seu favor? O orgulho te deixa isolado e vulnerável, um alvo fácil para o inimigo que adora exaltar o eu para depois derrubá-lo. Como fechar a brecha? Cultive um coração humilde. Reconheça sua total dependência de Deus todos os dias. Confesse seus pecados rapidamente e celebre a graça, não suas próprias forças. Parece inofensivo, não é? Apenas reclamar do trânsito, do trabalho, do governo, mas a reclamação é o oposto da gratidão. E a gratidão é uma arma espiritual poderosa. O povo de Israel no deserto é nosso maior exemplo. Eles foram libertos da escravidão, viram milagres, mas viveram reclamando. E a Bíblia diz que por causa da murmuração, serpentes ardentes vieram e os picaram. A reclamação atraiu o juízo e a ação destrutiva. Quando reclamamos, estamos declarando que Deus não é bom e não está no controle. Isso abre uma brecha para um espírito de insatisfação, incredulidade e negatividade que rouba nossa alegria e nossa fé. Como fechar a brecha? Pratique a gratidão intencional. Em tudo dai graças, diz 1 Tessalonicenses 5,18. Comece e termine seu dia listando motivos para agradecer. Um coração grato é uma fortaleza que o inimigo não consegue invadir. Fechar essas brechas não é sobre viver com medo, mas sobre viver com sabedoria e vigilância. É cuidar dos muros da nossa vida espiritual. Se você identificou alguma dessas brechas em sua vida, não se desespere. A resposta é simples: arrependimento e apropriação da graça de Jesus. Confesse a Deus, peça perdão e, pelo poder do Espírito Santo, decida fechar essa porta hoje. Lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. A vitória já foi conquistada na cruz. Nosso papel é reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Obedecer os mandamentos, vigiar e não dar ao inimigo que já está derrotado nenhuma oportunidade de nos perturbar. Deus abençoe sua vida.